O que são campos conservativos e como a gente calcula a integral de linha deles? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai entender o que são campos conservativos e qual a relação deles com a independência do caminho nas integrais de linha, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar essa aula, a gente vai lembrar um conceito importante aqui, que é o conceito de gradiente. Então, aqui a gente quer encontrar o gradiente dessa função de duas variáveis, e só para a gente lembrar, o vetor gradiente de uma função, ele vai ter a primeira coordenada sendo a derivada parcial da função em relação a x, e a segunda coordenada é a derivada parcial da função em relação a y. Se fosse uma função de 3 variáveis, teria mais uma coordenada, que seria a derivada parcial em relação a z. Então, quem é o gradiente dessa função aqui, gente? Na primeira coordenada, a gente vai ter a derivada parcial dela em relação a x, que é menos 2x. A gente trata o y como constante e o 9 é constante também, né? E a derivada parcial em relação a y, a gente trata o x como constante, a derivada de uma constante é zero, e o 9, a derivada também é zero. Então, sobra a derivada de menos y ao quadrado, que é menos 2y. Então, o vetor gradiente da função f é menos 2x menos 2y. Agora, como a gente viu lá na aula de campo gradiente, o que acontece quando a gente tem um campo vetorial que é dado pelo gradiente de alguma função? Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo vetorial f, que as coordenadas dele são menos 2x menos 2y, exatamente o vetor gradiente que a gente encontrou aqui atrás, né? Ou seja, a gente sabe que esse campo vetorial f de xy tem coordenadas menos 2x menos 2y. A gente sabe que isso é o vetor gradiente de uma função. No caso, é o vetor gradiente de uma função nesse formato que a gente tem aqui, né? E aí, a gente viu que quando o campo vetorial é gradiente de alguma função, a gente vai chamar ele de campo conservativo. Então, um campo vetorial conservativo, como esse, por exemplo, é aquele campo vetorial que é originado do gradiente de uma função. Então, o campo vetorial conservativo pode ser escrito como gradiente de alguma função f. Então, nem todo campo é conservativo, nem todo campo, quando você olhar ali, ele vai ser formado pelo gradiente de alguma função, como a gente vai ver mais pra frente. Mas quando isso acontece, quando você tem certeza que aquele campo é gerado pelo gradiente de uma função, você vai dizer que isso é um campo conservativo. E agora que a gente relembrou o que são os campos conservativos, vamos para o assunto dessa aula de fato. Então, gente, quando a gente via integrais lá em cálculo 1, cálculo 2, dependendo da sua faculdade, quando a gente vê integrais com funções de uma variável, a gente via que quando a gente está integrando alguma função, o resultado dessa integral é a primitiva da função aplicada no limite superior menos a primitiva aplicada no limite inferior. Então, se você está derivando f' de x, a derivada do f, o resultado disso é o próprio f, sem derivar, aplicado em b, menos o f aplicado em a. Então, por exemplo, aqui, quando a gente quer integrar 2x, 2x nada mais é do que a derivada de x ao quadrado, né? X ao quadrado é a primitiva de 2x. Então, o resultado dessa integral é o x ao quadrado aplicado no limite superior, então fica 1 ao quadrado, menos x ao quadrado aplicado no limite inferior, que fica 0 ao quadrado. Então, essa integral resulta em 1. Mas o ponto aqui é que quando a gente tem uma derivada aqui dentro da integral, o resultado vai ser a primitiva aplicada em cima menos a primitiva aplicada embaixo. A mesma coisa vai funcionar quando a gente está falando de integrais de linha. Quando a gente faz a integral de linha de um campo gradiente, lembrando, o campo gradiente está representando derivadas, né? É a derivada parcial em x
e a derivada parcial em y. Ao invés de resolver essa integral de linha igual a gente viu nas aulas anteriores, fazer todo aquele processo, resolver a integral, o que a gente pode fazer é pegar a função do qual isso aqui é o gradiente. Então, isso aqui é o gradiente de uma função. De qual função? Pega essa função, aplica na extremidade final da sua curva C, menos essa função aplicada na extremidade inicial da sua curva C. Então, lembra que uma curva C, quando a gente calcula integrais de linha, ela é dada de forma parametrizada, né? Ela é dada por uma curva parametrizada R de t. E o t vai variar entre os pontos A e B. Então, o seu parâmetro t varia entre dois valores. Então, quando você vai resolver a integral de linha de um campo conservativo, você vai pegar a função que resultou nesse gradiente e dentro dela você vai substituir a curva na extremidade B menos a função da curva na extremidade A. Então, vamos fazer um exemplo disso. A gente quer encontrar a integral desse campo vetorial, menos 2x vezes i, menos 2y vezes j, ao longo da curva C, que é definida por essa equação paramétrica aqui, sendo que o t está variando entre 0 e 1. O f de xy, nosso campo vetorial aqui, a gente acabou de ver que ele é o campo gradiente de uma função, né? A gente comprovou isso aqui, calculando o gradiente da função f. Então, a gente sabe que esse campo vetorial pode ser visto como gradiente de uma função fzinho. Quem é essa função fzinho? Quem é a função que a gente encontrou o gradiente aqui atrás, né? Ela vai ser menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, e lá no caso a gente tinha mais 9, era a nossa constante, mas tanto faz essa constante aqui, gente, pode ser mais 0, pode ser mais 1, vamos usar o mais 9 só para você ver por que tanto faz a constante. Afinal, independente da constante que a gente tem aqui, o gradiente continua sendo menos 2x menos 2y, né? Então, vamos lá, o que a gente quer calcular aqui é a integral ao longo da curva C do campo vetorial f de xy. Só que a gente acabou de ver que o campo f de xy é o gradiente da função fzinho. Então, é essa integral aqui que a gente quer calcular. Gente, você pode substituir o f por menos 2x, menos 2y, aí faz todo aquele esquema que a gente viu de calcular o produto escalar, né, com isso aqui, e aí sim, calcular a integral. Mas, nesse caso, como a gente está integrando um campo gradiente, que a gente sabe que ele é gradiente dessa função aqui, tem uma forma mais simples de a gente fazer. A gente pode usar esse teorema aqui, né? É o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Então, o resultado dessa integral aqui nada mais é do que a função f, então a função que resultou nesse gradiente, aplicada na extremidade da curva, na extremidade final, então r de 1, menos o valor da função na extremidade inicial da curva, então no r de 0. Então, vamos calcular aqui quem é r de 1 e quem é r de 0. Quanto vale a nossa curva? Quais são as coordenadas aqui quando t vale 1? A gente vai ter 2 vezes 1 na direção i, mais 1 na direção j. Ou seja, o r de 1 vai ser 2 na primeira coordenada, que é a coordenada i, né? E 1 na segunda coordenada. Lembrando que essas são duas formas de escrever um vetor, tá bom? Direção i e direção j, ou então coloca as duas dentro do parênteses. Agora, quanto vale a curva quando t é 0? A gente tem 2 vezes 0 na direção i, mais 0 na direção j. Então, 0 e 0. Então, encontramos quem é r de 1 e r de 0, a curva nas suas extremidades. Agora, a gente precisa calcular o valor da função nessas extremidades, né? Então, a gente vai calcular o valor da função quando x é 2 e y é 1, que é essa extremidade aqui, e o valor da função quando x é 0 e y é 0, que é a outra extremidade da curva. Então, quando x é 2 e y é 1,
a gente vai ter menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 9. Então, vai ficar menos 4, menos 1, mais 9, que vai dar 4. Então, esse é o valor da função na extremidade final da nossa curva. Agora, na extremidade inicial, a gente vai ter x igual a 0, né? Então, fica menos 0 ao quadrado. O y também vale 0, então fica menos 0 ao quadrado, mais 9. Isso aqui vai dar 9. Então, gente, a gente já tem o valor da função na extremidade final e na extremidade inicial da curva. Então, é só substituir aqui. Na extremidade final deu 4, na extremidade inicial deu 9. Então, fica 4 menos 9, que dá menos 5. Esse é o valor da nossa integral do campo menos 2x menos 2y. Aí você fala, então 9 fez diferença. Não, gente, porque o que a gente fez aqui foi pegar isso e subtrair isso aqui. Então, 9 some com menos 9. Independente do valor que você coloca aqui, se for 4, vai sumir com menos 4, que você está subtraindo. Se for 6, vai sumir com menos 6. Então, tanto faz a constante. O que importa é que a gente está pegando uma função que o gradiente dela é menos 2x menos 2y. Aí você fala, e por que essa integral deu negativa? É normal isso acontecer? Gente, como a gente viu lá na aula anterior, a integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma curva representa fisicamente o trabalho que esse campo exerce para movimentar uma partícula de um lado para o outro da nossa curva. Quando esse trabalho dá negativo, quer dizer que esse campo vetorial, a direção dele aqui na região da curva, está impedindo o movimento da partícula. Ou seja, se a gente está indo na direção de 0 a 1, a gente está indo para lá, na verdade, o campo está impedindo isso. Ele está querendo mandar a partícula para outra direção. Ele está impedindo que ela atravesse a sua curva inteira, tá bom? Já pensou ter acesso a essa e muitas outras aulas das principais matérias do seu curso? Na plataforma Mathematica Academy, você tem acesso a aulas teóricas, exercícios resolvidos, provas antigas resolvidas, além de uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas, enviar seus exercícios e provas antigas para a gente resolver. Então, para fazer parte dessa comunidade, é só clicar aí no link da descrição, matemateca.com, para conhecer mais detalhes e nossas opções de planos. Então, eu espero vocês lá para guiar o seu sucesso acadêmico. E agora, baseado nisso, gente, nessa coisa da integral de linha de um campo conservativo, vamos falar sobre independência do caminho. Então, imagina duas curvas, a curva C1 e a curva C2, que elas começam e terminam exatamente no mesmo ponto. Então, não importa o que acontece aqui ao longo do caminho. O que importa é que elas estão começando nesse ponto que a gente vai chamar de A, e as duas terminam no ponto que a gente está chamando de B. Então, é como se você tivesse duas ruas diferentes, só que as duas ruas começam e terminam no mesmo lugar, embora ao longo da trajetória, cada uma vá para um lugar diferente. Bom, como essas curvas são completamente diferentes ao longo do caminho, no geral, falando de uma forma genérica, quando a gente calcula a integral de linha de um campo f na curva 1, ao longo da curva 1, a gente vai ter um resultado diferente do cálculo desse campo na curva 2, porque elas são diferentes, né, ao longo do caminho. Elas vão mudando, mesmo que elas comecem e terminem no mesmo lugar. Então, é natural a gente pensar que a integral de linha de um campo f qualquer na curva C1 é diferente da integral na curva C2. Mas a gente acabou de ver que quando a gente calcula a integral de linha de campos conservativos, a gente vai usar só as extremidades da curva que a gente está calculando. Então, ó, é o que a gente fez aqui. A gente calculou o valor da função na extremidade final, menos a função na extremidade inicial da curva. Então, se a integral de um campo conservativo não depende do restante da curva, depende só da extremidade final e da extremidade inicial, isso quer dizer que a integral de linha de um campo conservativo ao longo da curva C1 vai ser igual à integral de linha de um campo conservativo ao longo da curva C2.
Então, é isso que a gente chama de independência do caminho, gente. A gente vai falar que uma integral é independente do caminho se quando a gente calcula a integral desse campo f ao longo da curva C1, a gente obtém o mesmo resultado ao longo da curva C2, sendo que C1 e C2 são curvas que começam e terminam no mesmo lugar, que têm as mesmas extremidades. Mas como a gente acabou de ver, para um campo conservativo, isso sempre vai acontecer, né? Quando o campo que a gente estiver integrando for considerado um campo conservativo, for o gradiente de alguma função f, né? A gente viu que se a gente calcular a integral de linha desse campo em duas curvas diferentes, mas que começam e terminam no mesmo lugar, essas integrais vão ser iguais. Isso significa que a integral de linha de um campo conservativo sempre vai ser independente do caminho, ou seja, nunca vai depender do que acontece aqui no meio, apenas nas extremidades. Por isso, a gente chama de independente do caminho. Então, esse é um conceito importante, gente. A integral de linha de um campo conservativo sempre é independente do caminho, sempre depende apenas das extremidades das curvas. Então, se você, coincidentemente, tiver duas curvas que começam e terminam no mesmo lugar, a integral de linha do seu campo conservativo vai ser igual ao longo dessas duas curvas. Então, para fechar, gente, vamos fazer esse exercício aqui. Ele fala que aqui a gente tem uma tabela que está mostrando os valores de uma função f que tem gradiente contínuo. E aí ele pede para a gente determinar qual a integral de linha ao longo da curva C do campo gradiente da função f. Então, do vetor gradiente dessa função aqui que está representada nessa tabela, sendo que a curva C é dada por essas equações. Então, a gente quer calcular a integral de linha de um campo gradiente, do gradiente da função f, que a gente viu que é considerado um campo conservativo. Como a gente está calculando a integral de linha de um campo conservativo, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente tira a função do gradiente, então pega a função f, que originou esse gradiente aqui, substitui o valor da curva na extremidade final, menos essa função f com o valor da curva na extremidade inicial. No caso aqui, a extremidade final da curva é quando t vale 1 e a extremidade inicial é quando t vale 0. Então, é esse cálculo que a gente vai ter que fazer para encontrar a integral de linha do gradiente da função f. Repara que nesse caso nem daria para a gente resolver da forma original lá que a gente viu na aula anterior, porque a gente não tem exatamente quem é esse vetor gradiente. A gente não sabe nem qual é a forma explícita da sua função f de xy e muito menos do gradiente dela, né? Então, necessariamente, para resolver essa integral, a gente vai ter que fazer uso da tabela e do teorema que a gente viu nessa aula. Então, vamos lá. Antes de substituir as extremidades da curva dentro da função, vamos encontrar quem são as extremidades da curva, né? Então, quanto vale a curva? Quais são as coordenadas aqui quando t vale 1? Bom, a coordenada x vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que é 2, e a coordenada y vai ficar 1 mais 1, que é 2 também. Agora, quanto vale na extremidade inicial, quando t é 0? Vai ficar 0 ao quadrado mais 1, que é 1, e o y vai ser 0 mais 1, que é 1 também. Então, já encontramos r de 1 e r de 0. Agora, vamos substituir dentro da função. Quanto vale a função quando x é 2 e y também é 2? Aí você fala, a gente não tem a equação da nossa função, né? A gente não tem a expressão dela. Mas a gente tem essa tabela, ó. A gente tem aqui x valendo 2 e y valendo 2. O que acontece quando os dois estão valendo 2? A função vale 5, né? Então, o f de 2 é 5. Agora, quanto vale a função quando x é 1 e y é 1 também? Vamos observar aqui na tabela, né? Quando x é 1 e y é 1, o valor da função também vale 1.
Então, é assim que funciona essa tabela, gente. Aqui, a gente tem x na coluna e o y tá aqui na linha. A gente encontra o valor correspondente do x, encontra o valor correspondente do y e vê onde eles se encontram. Então, quando x é 0 e y é 0, o valor da função é 1. Então, aqui a gente vai substituir o f do R1 vale 5, menos o f do R0 vale 1. Então, o resultado dessa integral vai ser 4. Resolvemos uma integral de linha usando o teorema que a gente viu nessa aula. Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!